Olá pessoal, eu sou a professora Janaína Alves e hoje eu venho impulsionar este projeto que se intitula Redação Enem 2020, um projeto que tem como objetivo dar dicas importantes e valiosas, contribuir e colaborar muito para com os candidatos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio este ano. Hoje eu trago para nossa discussão, né, minha fala vai se deter somente a isso hoje, né, falo somente, mas é algo que dá para falarmos em vários momentos, né? Que é o elemento título, né? Um elemento que o candidato ele vai ter que lidar bem, né? Ele vai ter que estar bem seguro durante a produção de sua redação. Então, por isso que eu trago o seguinte questionamento: colocar ou não o título, né? O título eu considero o título indispensável, um elemento indispensável, um elemento estruturante e estruturador do discurso. Com esta minha fala, caros amigos, né, eu não estou aqui já respondendo a questão, né, eu trago esta fala e esta questão para a gente refletir, né, e vou dar categoricamente a minha resposta e conduzir a vocês a um dos direcionamentos, ou coloca ou não, claro, né? Vou conduzir vocês a um deles. E aí pensemos bem, a banca da redação Enem, ela deixa o candidato bem à vontade quanto a essa questão, né? É opcional, tá? Está escrito na cartilha do Enem, é um elemento opcional, o candidato fica à vontade para colocar ou não um título, né? E outro aspecto importante que pensemos é na categoria título, no sentido de ele ser um elemento estruturante e estruturador de todo o texto, né? Que eu coloquei agora na minha fala. Então, eu considero um elemento indispensável, um elemento que está tanto na estrutura, quando eu falo em estrutura, eu falo em forma, em modelo, e ele está um elemento estruturante que ele também vai fazer parte do conteúdo do texto. Pensemos aqui no gênero artigo científico, artigo de opinião, resumo, resenha, notícia, chat, e-mail, WhatsApp, né? São gêneros textuais diversos, né? Coloco os gêneros da nossa no contexto mais tecnológico, né? Já visto que nós convivemos atualmente mais, né, conversando via WhatsApp, via chat, usando esses gêneros, né? Pois bem, pensemos no gênero notícia e pensemos no título do gênero notícia. Já paramos para pensar uma notícia sem título? Ela deixa de ser notícia? Não, efetivamente a sua função vai deixar de ser de informar, porque a função social do gênero notícia é informar, né? Noticiar. Não necessariamente ela vai perder a sua função social, que é informar, mas ela vai perder um elemento fundamental de sua estrutura, de seu corpo, né, do corpo textual, que é o título. Então, notícia sem título, ela não vai deixar de ser notícia no sentido da função, mas ela vai deixar de conter, né, um elemento que é fundamental, que é o título. Então, o gênero ele vai estar fragmentado, né? Então, se porventura algum de vocês forem prestarem outros, né, concursos públicos e porventura a banca escolher um título, por exemplo, como um gênero, por exemplo, como o artigo de opinião. Artigo de opinião,
é um gênero textual que se exige um título. E aí você, candidato, não coloca esse título. Dependendo da banca, se ela é rigorosa ou não, né? A banca pode até zerar a sua redação. Dependendo do como a banca trata isso, né? Eu já vi bancas tratarem isso como algo assim muito rígido. O candidato uma vez esqueceu e a banca zerou a redação. Então, muito cuidado com esses aspectos, né? E aí, o título, gente, ele é estruturante, estruturador. Ele não é um gênero, não. Ele não é um elemento que está no gênero apenas de enfeite, que eu costumo dizer aos meus alunos. Ele não é um acessório. Ele é um elemento essencial. Se fosse um elemento acessório, a gente podia retirar e não acontecer nada. Claro que a semântica, o sentido do texto, a coerência com a coesão, a constituição do texto vai permanecer. Mas pensemos aqui no título como algo que rege o conteúdo. O título rege o conteúdo. Muitas pessoas não pensam nisso, mas a interpretação, a compreensão e interpretação de um texto, ele começa no título, né? O título é que vai reger todo o conteúdo do texto, né? E aí eu trago o título como elemento estruturante, estruturador de todo o gênero textual, né? E aí, como eu abordei o gênero chat e WhatsApp, são gêneros que não requerem da gente um título, claro. São gêneros instantâneos, são conversas informais que nós usamos, né, para falar com pessoas que não estão ao nosso alcance naquele momento, né, que em sua essência de modelo de formato já se não tem um título, né? Então convencionou-se assim, rege-se a essência desses gêneros, digamos assim. Então, né? Voltemos, né? Continuemos e voltemos a falarmos da redação Enem. Né? E aí, professora? Se a senhora acaba de dizer que considera o elemento título estruturante, estruturador, indispensável de todo o gênero, né? Como fica a questão da redação Enem? Pois bem, primeiro que outro ponto que eu vou colocar, né, que também não se é discutido, é sobre o gênero redação Enem, se é gênero, se não é gênero, né? Eu não vou falar sobre isso hoje, vai ficar para a próxima abordagem, né? Que é uma questão também não comentada, mas que eu acho fundamental, indispensável comentar, justamente para que quem vai produzir, né, a redação fique bem atento também a isso, né? Mas foquemos aqui no título. Então, como a redação, vou tratar não gênero, vou tratar aqui redação, né? Já que minha posição, depois vocês vão conhecer. Como a redação Enem, ela deixa essa questão do elemento opcional, um elemento que não vai fazer falta se você colocar, mas que também ela não vai ser avaliada, né? Então, muitos candidatos optam por não colocar, né? Outros colocam, né, e se perdem. Eis outra questão, né? Então, se não se coloca, a banca já entende que você está falando da temática da qual está estipulada lá na prova. Se o candidato vai escolher um título, né, ele vai partir da temática. E aí é onde cai o perigo. Né? Se o candidato vai escolher um título a partir da temática, né, ele vai ter que elaborar este título em cima, né, de acordo com a temática, que a temática é algo geral, né? E o título vai ser o especificador, o elemento
né, que vai ser tirado, que vai ser retirado do tema, mas que tenha sentido semanticamente, contextual, historicamente, enfim. E aí onde cai o perigo que eu acabo de falar anteriormente, que é justamente de o candidato se perder, né? Ele elabora um título que não tem nada a ver com a temática e ele vai discorrer sobre esse texto, discorrer sobre esse título que não tem nada a ver. Né? Mas como a banca avaliadora vê isso? Olhe, se você colocar um título, né, se você, candidato, está pensando em colocar um título em sua redação, ele vai ser contado como linhas, certo? Então, o máximo que a banca vai avaliar você é de 30 linhas, né? Então, o seu título já vai contar como uma primeira linha. É algo que eu considero contraditório na banca, algo que deveria ser revisto, né? Essa questão. O título é contado como linha, é uma parte estruturante, estruturadora de todo o texto, mas o título não é avaliado na banca do Enem. Né? Então, ela não é avaliada de acordo com aquelas 5 competências que se cobra, né? As competências matriz que é se cobrada na avaliação. E por isso, né, esse tratamento que se dá ao título, que eu acho contraditório, né, eu recomendo, né, que vocês, candidatos, não coloquem título. Porque por mais que vocês coloquem o título, ele não será avaliado. E aí vocês vão cair no perigo de estarem, talvez, elaborando um título que não tem nada a ver, e aí acabar perdendo ponto, ou talvez até zerando a redação de vocês. Né? E aí, gente, respondo, né? Já respondi, respondo a questão. Não coloquem título, né? Abordem, né? Abordem a temática geral, né? Sem título. Né? E vou nas demais discussões, nas demais aulas, né, nas nossas demais falas, eu vou tratar de outros aspectos importantes que não se fala, né? Eu não vejo os professores de redação abordando esses aspectos, mas que eu acho fundamentais para os candidatos, né? Para que eles fiquem atentos, né? Para que eles saibam o terreno onde estão pisando, né? E o próximo aspecto vai ser em relação ao gênero, né? Então eu peço a vocês que fiquem antenados, né? Curtam o canal, me sigam lá no Instagram, professora Janaína Alves, dê um likezinho, se inscrevam, ativem o sininho e fiquem atentos que vem mais dicas por aí. Tchau, tchau!